eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que podem interferir na sua produção de leite, no seu sucesso da amamentação. Normalmente a gente fica muito preocupada com o bebê, muito preocupada com o leite, mas a gente esquece de alguns fatores que são fundamentais e que podem se interferir nessa relação da amamentação. Que fatores são esses? Esses fatores são principalmente os fatores psicológicos e emocionais. E são fatores que a gente pode controlar, são fatores que a gente pode sim dar uma atenção especial e fazer com que eles não interfiram tanto na nossa relação com o bebê, na nossa produção de leite e, consequentemente, no sucesso da nossa amamentação. Algumas coisas, psicologicamente, vão afetando o nosso desempenho na amamentação, a nossa produção, principalmente porque estão relacionados aos mitos. Coisas que a gente não dá muita atenção, que foi só um comentário, às vezes, a gente leva por esse lado, foi só um comentário. Por exemplo, um comentário que a avó fez, que a tia fez, que um amigo do seu marido fez, em relação, digamos, nossa, mas esse bebê está muito magrinho, nossa, mas esse bebê está chorando tanto, será que você tem leite suficiente para ele? Nossa, mas o meu bebê dormia tanto, o seu bebê não dorme? E por aí vai, né? Eu falei esses exemplos que são bem comuns, são muito comentados com as mães. A cada mãe que eu atendo, muitas vezes elas trazem essa queixa, né? O bebê dorme pouco, o meu bebê mama muitas vezes, o meu bebê, eu acho que o meu bebê está muito magrinho, ou às vezes a mãe, né, traz aquela queixa já. Eu acho que eu estou com pouco leite, porque o meu bebê quer ficar o tempo inteiro no peito. Então, associada a essas conversas paralelas, né, que muitas vezes são mitos, principalmente a questão do leite fraco, vou colocar aqui, associada a essas questões, vem a impressão que gera no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é incrível, né? Eu falo que o nosso cérebro ele faz tudo o que a gente quer, mas ele procura sempre uma forma de solidificar a questão negativa. Vocês podem observar, é muito mais fácil a gente ter pensamentos negativos, é muito mais fácil a gente ter pensamentos relacionados ao não conseguir, ao não poder, ao não ter, do que aos pensamentos bons, aos pensamentos de gratidão, aos pensamentos positivos, aos pensamentos de que eu consigo, aos pensamentos de que eu tenho uma boa produção, aos pensamentos de que o meu bebê está super bem, está saudável, está ganhando peso, eu tenho muito leite. Então, associa-se a fala de alguém com a ajudinha do nosso cérebro, vai minando a nossa mente com pensamentos que muitas vezes se somam, os mitos associados principalmente às nossas crenças, e isso pode fazer realmente uma diferença tanto no sucesso da amamentação quanto na nossa produção de leite. Quando eu atendo uma mãe, às vezes, que está muito insegura em relação à sua produção, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ela: mãe, você está conseguindo descansar? Você está comendo? Você está tomando líquido? Você está colocando o seu bebê para mamar a livre demanda, naquele horarinho que ele quer? Como é que está a sua amamentação? Quanto tempo, mãe, você está tendo para si? Porque uma das coisas muito comuns no início é que a mãe não tem tempo para ela, para nada. E não estou aqui falando igual algumas pessoas falam, a mãe tem que se maquiar, a mãe... Não é para isso não, meninas. Porque às vezes a gente não tem tempo nem para comer mesmo. Quem dirá para se maquiar? Quem dirá para arrumar bem bonito o nosso cabelo, né? É claro que é bom, é claro que é ótimo, mas eu estou falando de coisas muito básicas. Então, que tempo eu estou tendo para mim? Que tempo eu estou conseguindo ter, muitas vezes, para relaxar, para fechar meu olho, para ter um pensamento bom, para dizer, nossa, que dia bom que foi hoje? Porque é muito importante que a gente tenha esse momento. Que momento que eu vou achar? Nossa, Annelise, você está falando aí, né? Às vezes não tem tempo nem para comer, nem para dormir. Que momento que eu vou achar para fechar meu olho, relaxar e dizer, olha, obrigada por todas as coisas boas. Mas aí é que tá, né? Quando a gente diz não posso, quando a gente diz não tenho tempo, quando a gente diz meu bebê não dorme, quando a gente diz meu bebê não ganha peso, quando a gente diz eu não tenho leite, eu reforço o quê? O não. Aquilo exatamente que eu não quero. Então, o ideal para qualquer pessoa, não é nem só para as mães que estão amamentando,
é tentar mudar esse padrão de pensamento, tentar mudar a forma de pensar para que a gente consiga realmente mudar as atitudes que a gente está tendo. Porque o pensamento, ele gera tudo aquilo que você imagina. Então, se você pensa, você cria. Se eu quero criar uma boa produção de leite, se eu quero criar uma relação saudável com essa amamentação, ou seja, uma relação que não é de fadiga, que não é de cansaço, que não é de pouco sono, uma relação que não é daquele bebê o tempo inteiro, né, tirando as minhas forças, porque para muitas mães a amamentação pode se tornar isso. Se eu não quero essa relação ruim com a amamentação, eu tenho que pensar de uma forma diferente. Eu tenho que pensar que essa amamentação é prazerosa, que no início desse processo da maternidade é assim, que esse bebê, ele saiu de mim, mas ele ainda acredita que ele está aqui dentro, aquilo que a gente chama de esterogestação, que esse bebê precisa do colo, precisa do meu aconchego, e que estar ao peito é uma forma de estar comigo, que estar ao peito muitas vezes é dizer, mamãe, eu estou aqui, eu estou do teu lado, não fica triste, mamãe, eu quero que você fique bem. Um bebê que às vezes chora muito é um bebê que reflete aquilo que a mamãe está sentindo, que reflete os sentimentos daquela mãe. Aquela mãe às vezes está angustiada, está um pouco deprimida, naquilo que a gente chama de blues pós-parto, que é aquele período que a gente ganhou o bebê, né? Logo nos primeiros 15 dias depois do parto. Então esse bebê, ele sente, de certa forma, ele quer nos consolar. De certa forma, ele quer nos dizer, mãe, não fica assim, eu tô aqui. Hoje eu atendi uma mãe do Teinel, que foi muito interessante, eu gostei muito da conversa que a gente teve. Porque o bebezinho dela hoje cedo não conseguiu mamar, ela estava com uma previsão de alta para hoje e ele não tinha conseguido mamar hoje cedo. E na cabeça dela, a alta está condicionada à amamentação. Então, se o bebê estiver mamando bem, vai para casa. E ela não dormiu à noite, ela passou a noite junto com o bebê dela no hospital. Esse bebê chorou várias vezes à noite, ela estava extremamente esgotada, cansada. E quando foi de manhã, né, alguém falou para ela, nossa mãe, se o seu bebê não mamar, eu não sei se você vai conseguir ir para casa hoje de alta. E essa menina se desesperou. Ela se desesperou, não saía uma gota de leite, ela desceu ao banco de leite, que pediram para ela descer até lá, para ver se estava conseguindo produzir leite, se conseguindo extrair o leitinho, e ela tentou tirar o leite e não saía uma gota. Por que não saía uma gota? Porque ela ficou tão nervosa com a questão da impossibilidade de ter uma alta, que o leite dela prendeu, e esse leite não saía. E o que eu falei para ela? Eu disse para ela, mãe, analise bem. Veja o sentimento que você está tendo. Você falou que seu bebê chorou muito à noite, chorou muito hoje cedo e não conseguiu mamar. Por que será que seu bebê está assim? Faça a associação de quando você era criança. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, uma das coisas mais tristes para mim era ver minha mãe chorar. Era ver minha mãe triste, era ver minha mãe angustiada. Eu achei que ficar emocionada com isso, mas é o sentimento que a gente tem. Quando a mãe da gente não está bem, quando a mãe da gente está chorando, o que é que a gente quer fazer por ela? Primeiro, a gente quer chorar junto com ela. E segundo, a gente quer consolar ela. Qual a forma que o bebê tem de refletir isso? Muitas vezes é ficando o tempo inteiro ao peito de vocês. Muitas vezes exigindo muito colo. Muitas vezes querendo, manifestar essa sensação, então ele vai chorar também. Então lembrem que tudo aquilo que vocês sentem, o bebê também vai sentir. E automaticamente, se você está muito estressada, muito cansada, muito nervosa, há um bloqueio na sua descida do leite e você não consegue liberar esse leite. Então, quando você conseguir relaxar, quando você conseguir se tranquilizar, o leite volta. Eu falo que o leite não termina, ele não para de ser fabricado, ele só se esconde. Quando a mãe relaxa, ele volta.